Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre a reencarnação. A reencarnação é um tema muito relevante para todos nós, pois saber que a vida não se resume a esta encarnação na Terra é muito importante. Nós sabemos que Deus Pai é soberanamente justo. E o que pensaríamos de Deus sobre aqueles que vieram à Terra com alguma deficiência? Por que, para alguns, uma única vida e de sofrimento? Só este fato já geraria nos cristãos a ideia de que uma única vida não seria compatível com a justiça de Deus. No Velho Testamento, há uma história muito interessante onde o autor nos conta, no século VI a.C., a respeito da vida de Jó, que passou por inúmeras provações. Jó é aquele mesmo que a gente cita de ter a paciência de Jó, porque Jó superou todas essas dificuldades, todas essas provações e acabou se mantendo fiel a Deus. No livro de Jó, na versão da igreja grega, consta uma citação sobre a reencarnação, o termo palingenésias. Palin significa novo e Gênesis, criação ou nascimento, ou seja, nascimento de novo é o termo em grego para reencarnação. Lá temos o seguinte texto: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Mais tarde, nos tempos de Jesus, podemos observar pelos depoimentos dos apóstolos registrados no Evangelho que eles não entendiam bem como se dava aquilo que na época se chamava ressurreição. No caso da ressurreição de Jesus, o fenômeno que ocorreu foi a materialização. Jesus se materializou após a morte, visando demonstrar para os apóstolos que a vida continua e que ele estaria sempre conosco em espírito. Seguindo na história, por volta do ano 60, temos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que continua citando o termo ressurreição, respeitando a linguagem da época e do local em que se encontrava. Diz o texto de Paulo: os mortos em Cristo irão ressuscitar, ou seja, voltar, e serão arrebatados antes dos que estiverem vivos. Mas vamos nos lembrar que ressurreição significa a volta da alma no mesmo corpo, que sabemos que cientificamente não é possível. E assim, as citações de Paulo e de outros evangelistas se referem à volta do espírito, que chamamos de reencarnação. Nos tempos atuais, a reencarnação vem sendo estudada e provada cientificamente. Nós temos inúmeros relatos de casos de vidas após a morte. Casos de pessoas, principalmente crianças, que se lembram da vida passada. No livro Crianças que se lembram de vidas passadas, esse livro aqui, de Ian Stevenson, nós temos inúmeras evidências. Esse livro não é espírita e trata da investigação científica sobre a reencarnação. Foi feito pelo Dr. Ian, um psiquiatra canadense e professor da Universidade da Virgínia. Para a grande maioria das pessoas, essas lembranças inexistem ou são muito vagas. O chamado véu do esquecimento das vidas passadas ocorre para que não tenhamos a influência delas, as vidas passadas, na vida presente. E assim possamos seguir um caminho de progresso e evolução sem os rancores das ocorrências passadas. Na nossa vida presente, temos habilidades e conhecimentos que afloram mais rapidamente se já tivermos contatos com elas no passado. Vejam, nossas crianças já nascem com a familiaridade com a moderna tecnologia de quem já teve contato com esta tecnologia antes da chegada nesta vida.
A simples lembrança de que a vida não se encerra com o fechar dos olhos já é muito importante, porque representa um grande avanço em relação àqueles que ficam esperando ao lado do túmulo o chamado juízo final. Por outro lado, aqueles que têm a certeza da vida após a morte estão buscando aprender constantemente, pois sabem que este conhecimento é perene. O corpo fica e o espírito segue, com todos os avanços que conseguiu obter. E assim, os habitantes da Terra vão evoluindo moral e intelectualmente. Esta evolução representa mais uma evidência da reencarnação. Por fim, precisamos lembrar que Deus nos deu as encarnações sucessivas para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. E o roteiro para este progresso, para esta evolução, se encontra nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fiquem em paz.